Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Daniel Delaspora, aqui do canal do Descomplica Power. E no vídeo de hoje nós vamos resolver uma das dúvidas mais comuns de quem está começando com Dynamics 365 e Power Apps, que é como criar um aplicativo baseado em modelo, como customizar um formulário e principalmente como habilitar esse formulário dentro ali do seu aplicativo. Porque muita gente cria, publica, mas não consegue ver o resultado na tela e acha que tem algo ali quebrado. Então você vai aprender na prática como criar uma área, um grupo e uma sub-área ali dentro do seu app, além de configurar o formulário na tabela ali de contas que a gente vai usar para exemplo, para que ele apareça corretamente ali para os usuários. Então, se você já passou ali pelo problema de criar um formulário e ele simplesmente não aparecer no app, fica comigo até o final, porque esse vídeo ele vai te poupar horas ali de frustração e retrabalho. Então, bora construir juntos um aplicativo funcional, organizado e com formulários personalizados para o seu Dynamics 365. Então, vem comigo. Então, pessoal, aqui no nosso make.powerapps, então nós estamos aqui no nosso ambiente de dev, tá? No nosso ambiente de desenvolvimento. Sempre que a gente vai fazer qualquer personalização no nosso ambiente, a gente faz por meio de uma solution. Então, aqui, vamos clicar em soluções. E depois eu já tenho a minha solution, onde eu vou criar aqui, vou personalizar o meu sistema. Show de bola. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é criar um aplicativo. O que são os aplicativos, pessoal? São os módulos que nós acessamos aqui no nosso Dynamics 365. Então, por exemplo, eu estou aqui acessando o aplicativo Hub de vendas. Se nós clicarmos aqui neste aplicativo, a gente consegue ver todos os demais que a gente tem disponível aqui no nosso ambiente. Então, a gente vai criar um aplicativo desses personalizados, tá? Então, esses, a maioria são os que já vieram nativos com a solução. Então, são apps nativos, mas nós podemos customizar o nosso. Para que isso? Porque, às vezes, a gente tem equipes que precisam acessar ali um aplicativo específico, outra equipe um outro aplicativo. Então, por meio da criação de aplicativos customizados, nós conseguimos definir quais direitos de acesso ou quais perfis irão acessar aquele determinado aplicativo, beleza? Então, vamos criar o nosso aplicativo aqui do zero. Show de bola. Então, para isso, eu acessei a minha solution e depois a gente vai clicar aqui justamente na opção de aplicativos. Vejam que aqui na minha solution eu já tenho o aplicativo Hub de vendas, tá? Mas a gente quer criar um do zero. Então, para isso, a gente vai clicar aqui nesse botão novo, tá? Depois aqui, aplicativo, e na sequência, nós vamos selecionar a opção de aplicativo baseado em modelo, beleza? Então, aqui, novo, aplicativo, e depois, aplicativo baseado em modelo. Show de bola. Então, selecionem aí essa opção. E agora, o que ele pede aqui para nós é para nós darmos um nome aqui para o nosso aplicativo, beleza? Então, eu vou criar aqui um aplicativo, por exemplo, eu vou colocar o nome de equipe comercial, beleza? E a descrição eu vou colocar o seguinte: o equipe comercial centraliza o trabalho dos consultores de vendas, oferecendo acesso a clientes, oportunidades e atividades de forma rápida e organizada. Então, eu coloquei essa descrição, é apenas uma descrição, beleza? Aqui, nessa opção de avançado, se nós clicarmos, a gente pode, aqui, como ele está dizendo, usar componentes de uma solução personalizada. Então, se a gente passar o mouse aqui nesse izinho para ver o que ele fala o seguinte: quando selecionada essa opção, crie componentes de aplicativo e mapa do site com base em uma solução existente. Então, a gente poderia usar uma outra solução e aproveitar os componentes. Mas não é isso que a gente quer, tá? Então, nós não vamos usar esse avançado e, na sequência, nós vamos clicar aqui no botão de criar o nosso aplicativo. Muito bem. Aí, aqui em cima, ele deu uma mensagem, ele está falando que esse nome que eu coloquei, equipe comercial, já está sendo utilizado em outro mapa do site, tá? Então, eu vou mudar o nome aqui, eu vou colocar o seguinte: eu vou chamar o meu aplicativo aqui de gestão comercial. E aqui embaixo a gente vai alterar também. Então, gestão comercial centraliza o trabalho dos, vamos colocar aqui, gestores de vendas, oferecendo acesso a clientes, oportunidades e atividades de forma rápida e organizada. Beleza? Agora sim, vamos clicar no botão criar e aguardar aí o processo de criação. Muito bem, então aqui ele já terminou de criar o nosso aplicativo e aí ele nos redireciona aqui para que a gente agora coloque os componentes ali dentro do nosso aplicativo, beleza? Então aqui, ó, vamos ver se o nosso aplicativo ele já aparece lá para nós, à disposição. Então, vamos sempre atualizar a tela para ele aplicar as alterações, beleza? Então, estou atualizando aqui. Agora vamos acessar o Hub de vendas aqui para ver se ele já aparece aqui para nós, tá? Vamos olhar. Olha só, ele ainda... Opa, aqui. Já apareceu aqui para nós. Ele está dizendo que ele está em modo edição ainda, né? Então, se nós tentarmos acessar agora o nosso aplicativo, ainda vai dar um erro, porque a gente não terminou de adicionar todos os componentes ali, beleza? Então, vamos fechar aqui. Vamos voltar aqui no nosso modo de edição. E aí, pessoal, o que acontece? Aqui é uma versão nova onde você pode montar o seu aplicativo, tá? Só que, se nós clicarmos aqui nesses 3 pontinhos, ele vai dar aqui para a gente alternar essa configuração para o modo clássico, que eu, particularmente, eu prefiro, porque eu acho que ele não, o modo clássico não dá margem para a gente errar, tá? Ao passo que eu acho que esse modo novo aqui, ele dá um certo, digamos, ali uma margenzinha, se a gente puxar um componente errado ali e tudo mais,
da gente errar. Faz muito tempo que a gente tem ou essa página nova ou essa versão aqui para alternar para o modo clássico. Pode ser que um dia a Microsoft resolva atualizar o produto e tirar essa opção do modo clássico, mas ela sempre existiu. Então, eu, Daniel, prefiro este modo. Pode ser que outros consultores e outras pessoas prefiram já esse modo novo. Por que que eu prefiro esse modo clássico? Como eu disse, porque, na minha visão, ele dá menos margem para a gente errar. Então, eu vou ensinar vocês a fazer aqui dessa forma. Então, eu vou clicar aqui em alternar para o modo clássico, tá? Então, vamos, agora, para alternar, ele pediu para a gente publicar e continuar. Então, vamos fazer isso. Então, vejam que deu um erro aqui. Ele falou que não é possível publicar o sitemap sem ali uma subárea, né? Então, ele está pedindo para que a gente configure aqui uma subárea. Vamos fazer o seguinte. Como apareceu essa mensagem, eu vou voltar aqui. Ele vai voltar lá para a minha solution. O aplicativo ele já aparece aqui, tá? E aí, eu vou publicar aqui todas as personalizações. Então, aqui eu vou publicar todas as personalizações, tá? Então, vamos lá. Vou clicar aqui nessa opção. A gente está em dev, então a gente pode publicar. Vamos aguardar publicar. E aí a gente vai acessar novamente o aplicativo Gestão Comercial assim que ele terminar de publicar. Então, perfeito. Depois de publicado, vamos acessar novamente o nosso aplicativo. E agora, aqui nos 3 pontinhos, a gente vai alternar aqui para a versão clássica. Então, percebam que agora, depois que a gente publicou, ele deixou a gente prosseguir aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é o seguinte. Vamos só voltar aqui, vamos atualizar a nossa tela de aplicativos para ver se mudou alguma coisa, tá? Então, vejam que depois de publicado, nosso aplicativo agora apareceu aqui como aplicativos na área, né? De aplicativos publicados. E se a gente acessar ele, continua ainda com problema porque ele, né? A gente não configurou nada nele, beleza? Mas ele já aparece aqui em aplicativos publicados, beleza? Beleza, voltando aqui no nosso designer, a gente vai habilitar qual, principalmente, tabela deve fazer parte desse aplicativo. Então, vamos lá. Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu vir para cá para não atrapalhar vocês. Aqui a gente vai clicar em entidades, que são as tabelas, tá? E aí eu vou procurar pela tabela conta, que é a tabela conta que eu quero colocar nesse exemplo. Então, basta nós procurarmos aqui a tabela que a gente quer, tá? Assim que ela aparecer aqui, basta nós selecionarmos. Então, vocês vão ver que ela vai aparecer aqui. Ou seja, a gente está habilitando a nossa tabela conta para que ela, para que a gente consiga trabalhar ela no nosso aplicativo, tá? Então, beleza. Feito isso, basta a gente aqui salvar, aqui em cima, nesse botãozinho salvar, e a gente não pode esquecer de publicar, para que as alterações que a gente fez sejam realmente aplicadas. Agora, vamos ver se mudou alguma coisa aqui. Vamos voltar nos nossos aplicativos, vamos atualizar aqui e vamos tentar acessar o nosso aplicativo Gestão Comercial. Ele continua dando um erro aqui, né? Vamos atualizar novamente. Deixa eu atualizar essa tela toda aqui para a gente olhar. Então, Hub de Vendas, Gestão Comercial. Beleza, vejam que agora ele aparece, né? Só que não aparece nenhuma tabela aqui. Por quê? Porque a gente só deu a permissão para que aquela tabela faça parte aqui do nosso aplicativo Gestão Comercial. Mas ainda falta parte da gente trabalhar, criar o menu aqui do lado. Ou seja, fazer aparecer as nossas tabelas aqui. Tá? Onde que a gente faz isso? Então, pessoal, show de bola. Então, agora a gente vai entender como que nós disponibilizamos o menu de navegação aqui. Tá? Ou seja, aqui na barra lateral direita. Então, a gente vai voltar lá no design do nosso aplicativo. Porque isso aqui, a gente habilitou a tabela conta para que ela seja manipulada ali no aplicativo. Mas ainda a gente não liberou ali na tela, ali na barra lateral de navegação, beleza? Então, para isso, a gente tem que editar aqui um mapa do site, ou sitemap, beleza? Então, agora a gente vai acessar esse cara aqui, clicando nesse lapisinho, onde a gente vai criar o quê? A área, tá? O grupo e a subárea. Então, a gente vai entender exatamente o que é cada um desses componentes. A área, pessoal, então, começando por este cara aqui, a área, deixa eu abrir aqui, por exemplo, vou abrir o Hub de Vendas, porque aí eu vou dando os exemplos, tá? Então, se eu abrir aqui o Hub de Vendas, a área é justamente aqui, ó. Eu tô aqui em cima, deixa eu ir pro outro lado agora para ficar melhor para vocês verem. A área é exatamente esse cara aqui, ó. Quando a gente clica, a gente tem a área de vendas, a gente tem configurações aqui do aplicativo, enfim, são todas as áreas que a gente pode navegar, beleza? Então, voltando lá para o nosso designer de aplicativo, aqui ele já colocou uma área por padrão, a gente pode clicar nela e vamos dar um nome aqui para ela, eu vou chamar de vendas, por exemplo, essa área. Vejam que aqui ele já preenche também. Cargo é como se fosse o nome amigável que a gente está colocando, beleza? Então, a área é isso, tá? Eu poderia ter outra área, como que a gente faz para colocar outra área? É só você pegar e arrastar aqui, ó. Aí a gente cria uma segunda área. Vamos clicar no lapisinho, vou chamar essa outra área aqui de, por exemplo, vou chamar de configurações, tá? Então, chamei aqui de configurações, beleza? Clicou fora, ele aplica. Então, tá. Agora, voltando aqui em componentes, o que é o grupo? O grupo é isso aqui, ó. É o que vai agrupar as subáreas, tá? Então, é cliente, vendas, nesse caso aqui, beleza? Então, o grupo é isso. Então, voltando aqui para o nosso designer do aplicativo, vou criar aqui, então, um grupo da minha área de vendas. Então, de novo, é só clicar e arrastar.
E esse grupo ele vai se chamar aqui, vou colocar o nome de clientes, tá? Clicou fora, ele aplica. Show de bola? E aí, pessoal, tem o quê? A subárea. O que é a subárea? É justamente o que está dentro aqui do grupo. Contas, contatos dentro do grupo cliente. Quais são as subáreas que estão dentro do grupo vendas? Clientes potenciais, oportunidades e concorrentes. Tá? Então, aqui eu estou comparando com o aplicativo do Hub de Vendas para ficar claro para vocês. Então, aqui, no nosso designer do aplicativo, dentro aqui do nosso grupo, eu vou colocar, então, uma subárea. Para habilitar a subárea, é só você clicar aqui no grupo, ele já habilita, dentro aqui da aba componentes, tá? Então, é só também clicar e arrastar, ele vai montando aqui para você. E aqui, né, agora a gente vai trabalhar aqui desse ladinho. Deixa eu vir para cá, para ficar melhor para vocês. Então, aqui em tipo, eu vou selecionar o tipo entidade, que é a tabela, beleza? Tipo entidade. A gente poderia colocar todos esses outros recursos, painel, recurso de web, URL, enfim. Mas neste exemplo, a gente vai colocar uma tabela. Então, a gente seleciona entidade. Aqui, a gente vai escolher qual é a tabela que a gente vai colocar lá. E a tabela é, então eu clico, e aqui a gente pode digitar. Vai ser a tabela conta. Apareceu aqui. Então, a gente pode selecionar, tá? Vamos lá, conta. Aqui, em carga, eu poderia dar um outro nome, tá? Mas eu quero manter conta mesmo, o nome nativo aqui da tabela. Show? Então, nós temos duas áreas, né? Na área de vendas, eu coloquei um grupo clientes, e aqui eu poderia colocar as minhas N tabelas, inclusive tabelas customizadas, tá? E aqui dentro de configurações, vamos colocar só um exemplo. Então, eu vou criar aqui, dentro dessa área configurações, eu vou cadastrar um grupo aqui, chamado, só um exemplo, tá? Configurações pessoais. Então, tá aqui, configurações pessoais, show de bola. E aqui, eu vou colocar uma subárea, tá? Então, é só clicar no grupo que ele habilita aqui para nós a subárea. E na subárea eu vou colocar uma tabela qualquer. Então, aqui em tipo, eu vou selecionar a entidade também. E vou colocar a tabela contato, por exemplo. É só pesquisar e vou colocar a tabela contato. Então, beleza. Nós temos duas áreas, onde na área de vendas eu tenho o grupo clientes e dentro do grupo clientes eu tenho a subárea conta. E na área configurações eu tenho o grupo configurações pessoais, onde eu tenho a tabela, por exemplo, contatos. Beleza. Então, aqui, pessoal, no sitemap ou no mapa aqui do site, a gente está fazendo o que aqui para o nosso aplicativo? Justamente definindo o nosso menu de navegação aqui, tá? Então, deixa eu vir para esse lado agora novamente. Muito bem. Voltando lá no designer do nosso sitemap, agora a gente clica aqui no botão salvar, beleza? E depois no botão publicar, para que tenha efeito as nossas alterações, show? Então, vamos publicar aqui. Então, agora, depois que publicou, a gente pode, inclusive, salvar e fechar, tá? E vejam que conforme a gente editou aqui o mapa do site, ele já incluiu, no aplicativo, ele já habilitou as duas tabelas, tá? Para que fiquem visíveis, ou seja, habilitadas para esse aplicativo de gestão comercial. Vamos salvar aqui também e vamos publicar. Então, uma vez que publicou aqui também, vamos dar uma olhada, atualizando aqui o nosso aplicativo, se já mudou algo. Dá um Ctrl R. Quando a gente quer ver se aplicou também, é bom a gente clica aqui, acessa um outro aplicativo, por exemplo, o Hub de Vendas, e depois acessa lá novamente. Às vezes fica em cache a publicação, algo nesse sentido. Então, agora eu vou clicar novamente em Hub de Vendas, vou clicar aqui em Gestão Comercial, para a gente ver se mudou algo aqui, tá? Vamos lá. Vou até chamar aqui novamente. A página, recarregar. E olha aqui, pessoal, então depois que a gente recarregou a página, tá aqui agora o nosso aplicativo, onde aqui embaixo aparecem as duas áreas que nós configuramos, vendas e configuração. Dentro de vendas, nós temos aqui o grupo clientes e a subárea contas. Mudando aqui a área em configurações, nós temos o grupo configurações pessoais e a subárea contatos. Então, entendemos aqui esses componentes, o que é uma área, o que é um grupo e o que é uma subárea, beleza? Então, aqui, pessoal, show de bola, né? Então, nós temos as nossas contas, e se nós abrirmos aqui e acessarmos uma conta, vão aparecer todos os formulários que estão habilitados para esse aplicativo, tá? Os formulários fazem parte aqui da conta. Porém, como eu disse a vocês, a gente pode criar um novo formulário personalizado. Então, como que a gente habilita esse formulário nesse aplicativo? É muito simples, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso bank.powerapps. Então, a gente pode voltar aqui na nossa Solution A, e aí a gente quer criar um novo formulário customizado para a nossa tabela de contas. Então, seleciono aqui contas, seleciono aqui formulários, tá? Então, eu selecionei primeiramente dentro da nossa Solution a tabela conta, e depois eu vim aqui e selecionei formulários.
E agora, para a gente criar um novo formulário, basta nós clicarmos aqui em cima, em novo formulário, depois na opção formulário principal. Então, novo formulário e depois formulário principal, beleza? Show de bola. Então, ele está criando aqui o nosso formulário customizado, tá? Vamos aguardar ele carregar completamente. Então, aqui ele carregou, pessoal. Aqui ele já traz um nome, mas eu quero alterar esse nome. Então, eu vou colocar aqui só um diferente para a gente usar como exemplo. Eu vou colocar aqui, eu vou chamar de formulário 123, tá bom? Então, chamei aqui de formulário 123. Obviamente, no dia a dia aí vocês vão usar um nome que seja intuitivo, que seja lógico e que faça sentido ali para a área que vai usar o formulário, beleza? Então, não é o objetivo aqui desse vídeo, mas você poderia personalizar todos os campos, inclusive até o design que aparece aqui desse novo formulário. Eu só criei um novo, mudei o nome, só quero fazer isso para exemplificar para vocês, ou seja, nosso objetivo aqui no vídeo é mostrar como que eu habilito ele no nosso aplicativo, tá? Então, uma vez que a gente criou o nosso formulário, a gente pode salvar e publicar, tá? Então, eu vou salvar e publicar. Vamos aguardar até que ele salve e publique completamente. Então, o formulário, ele acabou de ser criado e publicado, então se a gente voltar aqui, a gente já vai conseguir visualizar. Então tá aqui o nosso formulário 123. Só que aí, pessoal, muitas pessoas acabam entrando nessa situação. Elas acham que apenas criar o formulário para a tabela conta, ele já ficaria disponível, por exemplo, aqui para esse aplicativo, tá? Então, elas acreditam que, principalmente quem está iniciando a carreira de funcional e tudo mais, né, acaba entrando nessa situação. Então, elas acreditam que só acessando aqui contas, abrindo uma conta, o registro de uma conta, o formulário já ficaria disponível aqui, tá? E aí ficam horas quebrando a cabeça e achando que talvez exista algum erro. Mas isso não é verdade, tá? Porque depois que a gente cria o formulário, a gente tem que habilitar o formulário para esse aplicativo. Inclusive, a gente pode selecionar qual formulário deve ficar por padrão quando o usuário usar esse aplicativo ou deixa aberto para ele selecionar, beleza? Então vamos ver como que a gente faz isso. Ou seja, habilita um formulário customizado que a gente acabou de criar para o nosso também aplicativo customizado, beleza? Então, para isso, a gente volta lá na nossa solution, vai ali em aplicativos, novamente, tá? Abre o aplicativo que a gente quer editar, que é o gestão comercial, neste exemplo, beleza? Como eu disse, eu gosto de usar o modo clássico, por aquele motivo que eu informei no início do vídeo. Então, eu clico nos 3 pontinhos e seleciono a opção alternar para o modo clássico, tá? E aí, pessoal, então, para a gente habilitar aquele formulário, tá vendo que a gente tem aqui as duas tabelas que estão habilitadas para o nosso aplicativo gestão comercial. Então, e aquele formulário eu criei na tabela conta. Então, a gente clica aqui em formulários. Aqui do lado direito, deixa eu vir para cá agora, vai ser exibido a lista de formulários, tá, que está disponível ali. E justamente o formulário 123 é o que, né, a gente precisa habilitar. Então, eu vou desmarcar todos e vou deixar apenas o formulário 123 marcado e o formulário conta. Apenas esses dois, tá? Então, é dessa forma que a gente habilita um formulário ali para o nosso aplicativo, tá? Então, nesse caso, eu quero deixar só o conta e o formulário 123. Então, feito isso, tá vendo que ele até mostra que tem 2 formulários selecionados, beleza? Feito isso, a gente tem que salvar aqui em cima e depois publicar. Não podemos esquecer de publicar, tá bom? Feito isso, nós vamos testar o nosso aplicativo. Então, agora, a gente vai voltar aqui, vamos atualizar nossa tela e vamos ver o que a gente tem aqui. Às vezes fica em cache, então às vezes você tem que atualizar mais de uma vez para ele, de fato, aplicar a alteração, tá? E vamos ver aqui, então, como ficou o nosso aplicativo. Então, pessoal, vejam que nós temos aqui o formulário conta e o formulário 123, conforme nós habilitamos ali para o nosso aplicativo, tá bom? Então, é assim que nós liberamos um formulário para um aplicativo personalizado em relação a uma tabela, tá? Então, quando não está aparecendo aqui, é só fazer o procedimento que eu mostrei aqui no vídeo. Então, pessoal, se mesmo assim, de repente, o formulário não apareça aqui para o seu aplicativo, tá? Você pode ainda verificar mais algumas coisas. Por exemplo, você pode voltar aqui na sua solution, abrir a tabela que contém o seu formulário customizado, que no nosso exemplo aqui ele está em conta, formulários, e aí você pode selecionar ele aqui do lado esquerdo, tá? E aí existe essa opção aqui em cima, que é configurações do formulário. Então, muitas vezes também ele não aparece, porque aqui em funções de segurança, ele está definido só para aparecer para um determinado perfil, para pessoas que tenham determinado direito de acesso. Então, verifica isso também. Aqui também você pode definir a ordem do formulário, tá? Então, você pode clicar aqui em ordem do formulário e falar o seguinte, qual formulário deve vir primeiro? Então, de repente, você quer que o conta tenha prioridade em relação ao formulário novo, ou que o formulário tenha prioridade em relação aos outros. É só arrastar, tá vendo? Clicou e arrastou, e aí você coloca a ordem ali de prioridade deles, na qual eles aparecem ali para o usuário selecionar. E aí é só não esquecer aqui de salvar e publicar, beleza? Então, dá para você checar isso também. Uma outra coisa importante, pessoal, aqui no nosso aplicativo, se a gente clicar aqui em aplicativos, existe esses 3 pontinhos aqui, tá? Do lado do nome aqui do nosso aplicativo. E clicando nele, a gente acessa aqui os direitos de acesso que estão habilitados para terem acesso a esse aplicativo, tá? Então, se a gente clicar aqui, é aqui que a gente consegue definir quais perfis, né, que têm determinados direitos de acesso e que podem acessar esse aplicativo.
Porque aí você pode fazer um mix de eu vou criar aplicativos específicos para determinados perfis de acesso, para determinados direitos de acesso. E aí você combina isso com os direitos de acesso em si, beleza? Ou seja, só os gestores de venda vão acessar esse aplicativo, já os vendedores vão acessar o aplicativo deles. Por quê? Porque nesse aplicativo eu vou ter mais informações voltadas à gestão de vendas e não às vendas em si, beleza? Então você pode fazer, né, essa, vamos dizer, né, essa intersecção entre direitos de acesso por aplicativo, formulários que devem aparecer, tá? Porque às vezes, só para ficar claro também, você fala o seguinte, eu tenho um perfil de usuário que ele não deve acessar o aplicativo gestão comercial, mas aí ele pode fazer uma localização avançada e aí ele consegue ler ou fazer qualquer alteração nos registros via localização avançada. Então, além de você não dar acesso aqui no aplicativo, você vai lá nos direitos de acesso e fala que aquele perfil não pode nem ler, nem pode gravar, nem compartilhar, ou seja, fazer nada no registro em si, né? Então você pode ver que aí você faz uma mescla ali de funcionalidades para você garantir a total segurança aí no seu ambiente e para o seu negócio e para a sua governança, tá? Então é uma mescla um pouquinho de tudo, dos direitos de acesso versus direitos de acesso do aplicativo versus ainda direitos de acesso ali de formulário. E além de outros direitos de acesso, que é direito de acesso de campo, né, perfis de segurança de campo, que você pode aplicar aí para garantir governança e segurança na sua operação. Pessoal, apenas um último ponto antes de nós finalizarmos, que é o seguinte. Nós fizemos alterações no aplicativo, gestão comercial, e também no mapa do site, que é onde nós montamos aqui o menu aqui de navegação, beleza? E quando nós vamos levar uma solution do ambiente de dev para homologação e de dev para produção, nós também temos que incluir, tá, o mapa do site na nossa solution. Então, só para mostrar para vocês, o mapa do site também vai junto, então está aqui, tá, gestão comercial. Se a gente clicar aqui, vai abrir justamente o mapa do site, onde nós editamos aqui as áreas, os grupos e as sub-áreas, beleza? Então, sempre verifiquem se tanto o mapa do site quanto o aplicativo, eles estão incluídos aqui na sua solution antes de levá-los para outros ambientes, que seja de homologação e produção, beleza? Então era isso que eu tinha para passar nesse vídeo. E aí, gostou desse passo a passo? Então, hoje nós vimos aqui como criar um aplicativo baseado em modelo, personalizar ali um formulário, habilitar esse formulário dentro do app e estruturar ali navegação com áreas, grupos e sub-áreas. Então, agora você já sabe resolver aquele problema clássico, criar um formulário, por exemplo, e não encontrá-lo no aplicativo, simplesmente porque ele não havia sido habilitado para aquele aplicativo. Então, com esse conhecimento, você consegue montar aplicações mais profissionais e entregar experiências mais organizadas para os seus usuários aí da sua organização. E nós vimos até, não era o objetivo desse vídeo, mas como mesclar aí os direitos de acesso de acordo com os perfis de usuário que você tem aí na sua empresa, na sua organização. Então, se esse vídeo te ajudou, deixa o like, compartilha aí com quem trabalha com Dynamics 365 e se inscreve aqui no canal do Descomplica Power para acompanhar os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo. Até mais e fui!